Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e sextamos novamente, mais uma sexta-feira aí, finalizando mais uma semana e lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e trazer as principais informações aí que podem impactar o seu dia a dia, seja em cenário político, econômico ou corporativo. Então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito e também não esqueça, entre em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde todos os dias você recebe todo esse conteúdo, inclusive o conteúdo em PDF, para você acompanhar a qualquer momento do dia de forma gratuita e antes das 7 horas da manhã. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento então do mercado de ontem, dia 15 de abril de 2021, tivemos aí mais um dia de alta do índice Ibovespa, puxado principalmente aí pelas fortes altas nas bolsas americanas. Por aqui o resultado só não foi melhor por conta do cenário político e fiscal que acaba preocupando bastante os investidores. O principal motivo aí é a indefinição no orçamento 2021, que preocupa bastante aí, os investidores, como falado anteriormente, e os especialistas dizem que se o presidente Jair Bolsonaro vetar o orçamento aprovado, ele perde o Congresso, o apoio do Congresso. E se porventura ele vier a sancionar da forma como o projeto foi aprovado, ele não conseguirá cumprir, e aí talvez teremos novas pedaladas fiscais, um novo risco aí de impeachment, sem contar toda a realidade aí que nós temos de desconfiança do investidor nacional e internacional com um acontecimento como esse, puxado aí pelas bolsas norte-americanas e também pelo índice de serviços. Falávamos ontem sobre esse índice, que era importantíssima a divulgação dele, e pela primeira vez nós tivemos aí esse índice em níveis pré-pandemia, ou seja, o setor de serviços aí voltando àquela realidade que nós tínhamos antes da pandemia, lá no mês de março, anterior ao mês de março de 2020. Obviamente, ainda passamos aí por um cenário de bastante dificuldade, mas o setor de serviços aos poucos vai se recuperando, o que automaticamente aí traz um pouco mais de confiança para o restante da economia brasileira. Ontem o índice Bovespa chegou a ultrapassar os 121 mil pontos, depois ele acabou recuando por conta aí de todo esse cenário, principalmente político e fiscal, mas ainda tivemos um bom fechamento aí do dia de ontem. Já olhando lá para os Estados Unidos, o balanço de empresas ali do primeiro trimestre, principalmente os grandes bancos, né, que trouxeram aí forte resultado no primeiro tri de 2021, fizeram com que o índice Dow Jones chegasse aí a 34 mil pontos, e por lá a queda no pedido de seguro-desemprego, o aumento das vendas no varejo, que veio bem acima esse índice também do que era esperado, trouxe ainda mais confiança aí para os investidores. Olhando aí para o cenário asiático, as bolsas ontem fecharam lá em sentidos opostos, como falávamos anteriormente, e o que preocupa muito na China, principalmente aí, é o aperto da política monetária, que vem causando preocupação aos investidores, mesmo em um momento aí de que vários índices aí têm crescido, inclusive aí o índice do PIB, o crescimento do PIB lá na China, muito acima do esperado. Ele avançou aí 18% no comparativo anual com o primeiro trimestre do ano de 2020. A Europa também teve alta com o crescimento dos Estados Unidos e automaticamente ali com as expectativas em torno da divulgação dos resultados das empresas europeias lá em referência aí ao primeiro trimestre de 2021. O DAX na Alemanha fechou com um novo recorde de altas no dia de ontem, então foi um dia espetacular para a grande maioria das bolsas a nível global. Olhando um pouquinho aí para cenário específico, olhando para os números, ontem o índice Ibovespa fechou com alta de 0,34% a 120 mil pontos e 120.701 pontos. O dólar teve nova queda de 0,75, chegando a R$ 5,62. E olhando aí para as bolsas americanas, Nasdaq subiu
1,31% a 14.038 pontos, S&P 500 subindo 1,11% a 4.170 pontos e Dow Jones chegando aí a 34.035 pontos, uma alta de 0,90% no dia de ontem, dia 15. Olhando aí para o cenário europeu, o euro caiu 1,33%, chegando aí a R$ 6,75, e a Alemanha renovando recordes aí, chegando aí a 15.255 pontos, uma alta de 0,30% ontem. A França subiu 0,41%, chegando a 6.234 pontos, e o Reino Unido subindo ontem 0,63% a 6.983 pontos. Olhando lá para a Ásia, o fechamento de ontem nós tivemos aí a China com queda de 0,42% a 13.680 pontos, o Japão com alta de 0,07%, praticamente lateralizando, chegando aí a 29.642 pontos. Cenário de cripto, Bitcoin ontem subiu mais 1,43%, Bitcoin aí tem alcançado as máximas históricas, principalmente aí em um momento como o dessa semana, onde a Coinbase, a empresa que trabalha com a negociação de Bitcoins, abriu capital na bolsa, fez seu IPO na Nasdaq lá nos Estados Unidos, tendo aí as ações precificadas em algo próximo de $250 e tendo aí a avaliação do mercado de uma empresa que vale 100 bilhões de dólares. O Ethereum ontem teve aí alta de 2,82%, o Ethereum também aí que é visto aí como uma das grandes criptomoedas, inclusive que pode ameaçar aí o Bitcoin no longo prazo. Sempre lembrando que isso não é uma recomendação de compra, a gente apenas traz perspectivas referentes ao mercado e essas perspectivas elas podem mudar aí conforme as coisas acontecem. Petróleo futuro, ontem o Brent subiu aí, chegando a $66,84, o WTI chegou aí a $63,34, alta em ambos aí na negociação futura de petróleo, principalmente aí por conta aí da redução de medidas restritivas aí na Europa e obviamente aí por conta aí dos índices de petróleo aí, principalmente saldo de petróleo nos Estados Unidos, que foi divulgado aí, um pouco abaixo do que o normal. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, nós tivemos nova queda de 2,47%, fechando ontem aí a 16,57 pontos, e relembrando aí que o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele refere-se especificamente à volatilidade do mercado. Então, quanto mais baixo, menor a volatilidade, menor o risco, quanto mais alto, maior a volatilidade, maior o risco do mercado de ações. Olhando aí para o mercado de metais futuro, o ouro teve alta ontem, chegando aí a negociação de $1.764,45. O alumínio também teve alta, chegando aí a $2.336,50. E novamente aí uma alta no ferro refinado, chegando aí a $173,00. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa, não é erro de grafia, tá? Não digitei errado aqui. HGTX3 Lojas Hering subiu 28,12%, chegando aí a R$ 21,91 no dia de ontem. Lembrando, a gente já falava ontem pela manhã ali que os executivos da HGTX3 haviam recusado ali a proposta de fusão com a Arezzo, e a Arezzo em nota divulgou que caso a fusão fosse completada, haveria um bônus aí de cerca de 21% em relação ao preço das ações da Hering, o que refletiu obviamente aí nessa alta que ontem chegou até 30% durante o pregão e obviamente valorizou bastante. Ao mesmo tempo em que ela se valorizou bastante, alguns especialistas dizem que ela está acima do que seria o valor justo de mercado. Continuando aqui, nós temos JBS S3, que chegou aí a níveis também
recordes, renovando recordes aí, chegando a patamar mais alto aí, como já tinha anteriormente, R$ 34,51 as ações de JBS. Ontem teve alta de 3,63%. Braskem também aí subiu 3,54%, chegando a R$ 48,52. Quem aparece por aqui novamente, aí estava há bastante tempo sumida, é VEG3, uma das queridinhas da bolsa, né? VEG aí subiu 2,71%, chegando ontem aí a R$ 78,30. EZTEC, EZTC3, alta de 2,49% a R$ 33,63, fechamento também de ontem, as principais altas. E olhando aí já para as principais baixas, nós temos aí Pecar3, que é pão de açúcar, queda de 5,07% a R$ 36,26. Talvez aí um movimento de correção, principalmente aí por conta das altas consecutivas dos últimos dias de Pecar3. Prio 3 fechou ontem a 97,60, uma queda de 4,12%. IRB e RBR3 fechando aí com queda de 2,95 a R$ 6,25. As ações de Petrobras, Petro4, né, as ações aí preferenciais, também fechando em queda de quase 2% a R$ 23,09. E Sula 11 aí que tivemos fortes altas aí no mês passado de Sula 11, início desse mês, agora aí acumulando alguns prejuízos, talvez também essa correção, chegando aí a R$ 31,96, queda de 1,96 no dia de ontem. Olhando aí os indicadores, a agenda brasileira, hoje não temos aí nenhum indicador mais relevante aí para ficarmos de olho. E olhando aí para a agenda internacional, aquilo que nós podemos esperar, hoje nós temos divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, lá na zona do euro, também divulgação da balança comercial da zona do euro, as licenças, índice de licenças da construção civil lá nos Estados Unidos, principalmente em um momento em que a construção civil sempre gerou muito emprego, né? E é algo aí que deve acontecer também, principalmente por conta dos projetos de infraestrutura que o Joe Biden aí prevê. Essas licenças de construção também devem mostrar um pouco da retomada econômica norte-americana. Hoje também temos aí a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. E por fim, as posições líquidas de petróleo, né? Ontem nós tivemos divulgação das posições brutas, hoje divulgação das posições líquidas, podendo aí levar a uma nova alta também aí em relação ao preço de petróleo. Olhando aí para a política, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ontem aí teve a votação em relação à anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi mantida a decisão que já existia anteriormente do ministro Edson Fachin e o ex-presidente Lula tornou-se elegível, né? E agora o STF irá definir a competência do julgamento. Então, só explicando um pouquinho daquilo que aconteceu, o STF manteve principalmente aí a ideia que anteriormente já se tinha, né? Do ministro Edson Fachin, anulando todas as condenações da Lava Jato, dizendo que o pessoal de Curitiba não tinha aí competência para julgar a questão ali da Lava Jato, principalmente aí no que se fala aí em relação à questão do ex-presidente Lula, os 4 casos em que ele foi julgado, seja o sítio de Atibaia, o prédio lá, o triplex no Guarujá, e 2 outros casos do Instituto Lula. Não havia essa competência, foi o que o ministro Fachin havia decidido lá atrás, foi confirmado então pelo plenário do STF, e agora a grande indefinição ela fica por conta aí principalmente da decisão de onde será o julgamento, né? Alguns falam que deveria ser São Paulo, outros que deveria ser Brasília, e aí agora falta essa definição de quem terá então a competência para o julgamento, visto que foi considerado que Curitiba não tinha tal competência.
Continuando aqui no assunto STF, o ministro do STF, o Cássio Nunes, negou o pedido de impeachment do ministro também do STF, Alexandre de Moraes. Falando um pouquinho aí sobre essa questão, né? O grande detalhe ali, o senador Jorge Cajuru, ele havia solicitado juntamente, um pouco antes dele ter solicitado a CPI da Covid, solicitado que o STF aí, obrigasse o Senado a abrir a CPI da Covid, ele também queria que o STF obrigasse o Senado a acatar o pedido aí de impeachment, de instauração de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por sorteio, essa decisão caiu aí para o ministro Cássio Nunes, que disse que não há essa competência e a resposta do caso foi de uma ação improcedente, e contrária à jurisprudência da Corte. Basicamente, o que ele disse é que não há competência para que o STF intervenha em algum pedido que tenha relação com qualquer dos outros poderes. Então, realmente, até é ambígua essa definição e essa decisão, porque ao mesmo tempo que o ministro Cássio Nunes diz que não deve aí o STF se manifestar em relação a essa obrigatoriedade aí do Senado em acatar o pedido, porque ele estaria interferindo aí no poder externo. O STF aí diversas outras vezes aí tem colocado o dedo na ferida, né? E interferido basicamente aí em outros poderes, principalmente aí quando nós falamos principalmente aí em relação, por exemplo, à CPI da Covid, que recentemente também foi colocado em pauta, e o próprio STF aí obrigou o Senado a fazer o início da CPI da Covid. Então é um pouco improcedente, até, ou melhor, um pouco dúbia essa decisão do ministro Cássio Nunes, mas essa é a opinião do Wagner e não da Francesca Educação Financeira. Falando ainda um pouquinho sobre outros detalhes e decisões monocráticas, o Senado ele adiou a votação do decreto das armas, principalmente porque a ministra Rosa Weber, do STF, ela já fez algumas mudanças, já teve uma definição de algumas mudanças em relação ao decreto das armas, e também haverá um julgamento aí por todo o plenário do STF em relação a essa decisão da ministra Rosa Weber. Então o Senado entende que não é necessário e não é procedente nesse momento votar o decreto das armas, sendo que pode haver alterações futuras por conta de uma intervenção do STF. O Senado também aprovou a atualização patrimonial do imposto de renda pessoa física, né? Bem pertinente essa questão, principalmente aí quando nós nos encontramos aí em período de declaração de ajuste aí, para aqueles que fazem declaração de imposto de renda, né? Trocando em miúdos, a possibilidade, na verdade, que o Senado aprovou, óbvio, agora ainda depende de uma nova aprovação na Câmara e posterior à sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas a ideia é que o projeto permita a atualização no valor de bens móveis e imóveis e a regularização desses bens aí possam ser feitos no mesmo momento. Então imagine que você comprou um terreno que valia 50 mil reais e óbvio, com o passar do tempo, ele tende a se valorizar, mesmo que você não faça outras melhorias nele, não construa uma casa, mas o tempo ele acaba tendo essa valorização e você poderia fazer essa atualização patrimonial já dentro do seu imposto de renda, em alguns casos, inclusive pagando aí a diferença do imposto anualmente para não ter um grande baque lá no futuro, né? Explicando um pouquinho como acontece hoje, se você tem um imóvel, um exemplo, que você comprou um terreno por 50 mil, passados aí 10, 20, 30 anos, você vendeu ele hipoteticamente aí por 150 mil, você pagaria ali o imposto sobre os 100 mil aí de ganho de capital. E aí tudo em uma única vez. Existindo então essa aprovação, poderá ser feito aí então essa atualização anualmente, né? Ou haverá uma definição específica de quanto em quanto tempo, mas essa atualização patrimonial aí deve ter
mudanças também nesse sentido, permitindo aí que os brasileiros aí declarem esse aumento de capital e, obviamente, se necessário for, também paguem anualmente aí a diferença em relação a esse ganho de capital que é natural, principalmente quando nós falamos de bens imóveis, mas também existe a possibilidade em relação a bens móveis. Finalizando aqui a parte política, a dança das cadeiras continua. E a PF, Polícia Federal, trocou aí 5 superintendências e 6 diretorias, né? Falando rapidinho aí sobre isso, as 5 superintendências aí são as do estado de Santa Catarina, Roraima, Amazonas, São Paulo e Bahia, que terão aí novos comandantes. E as diretorias aí que terão mudanças também é a Direx, Diretoria Executiva, a DICOR, Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DIP, Diretoria de Inteligência Policial, DITEC, que é a Diretoria Técnico-Científica, a DGP, Diretoria de Gestão de Pessoas, e a DTI, Direção de Tecnologia da Informação e Inovação. Todas elas aí dentro da Polícia Federal, então obviamente muita mudança, dança das cadeiras acontecendo aí com frequência, também aí no governo Bolsonaro, vimos aí recente mudança em 6 cadeiras ali dos ministérios, né, as mudanças nas Forças Armadas também, comando das Forças Armadas, e agora essas mudanças também aí no comando da Polícia Federal e em diretorias específicas da PF. Entrando um pouquinho em economia, como nós já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, a China batendo recordes aí de crescimento após um ano, né, quase 20% aí de crescimento no comparativo ano a ano do primeiro trimestre da China 2020 em relação à China 2021. Pessoas vacinadas pela Pfizer podem ter que tomar uma... Opa, errei o número aqui, né? Tá muito próximo, não é a segunda, mas sim uma terceira dose, né? Infelizmente existe essa possibilidade. A Pfizer disse que provavelmente aí as pessoas que já tomaram vacina contra a Covid-19 precisariam de uma dose de reforço dentro de um ano. Foi a informação aí do CEO da Pfizer. Basicamente, aí é de extrema importância que as pessoas não estejam suscetíveis a novas variantes do vídeo, é o que disse, e principalmente, aí, só relembrando, a vacina da Pfizer, a princípio, aí, ela é eficaz após 6 meses da segunda dose, e a ideia aí da farmacêutica, o que foi anunciado aí no final do dia de ontem, é que talvez uma vez por ano seja necessário tomar uma nova dose, ou pelo menos essa terceira dose aí para aqueles que já tomaram a segunda. E obviamente aí a própria Pfizer aí continuando, então, só em relação a isso, ela disse que vai entregar aí 10% a mais de doses da vacina do que ela tinha previsto lá para os Estados Unidos, né? E aí, obviamente, existe toda a questão aí de uma suspensão das vacinas da Johnson Johnson lá nos Estados Unidos por conta do risco de coágulo e tudo mais, mas a perspectiva é que haja uma sobra de vacina lá nos Estados Unidos, e aí, obviamente, isso aí pode auxiliar o Brasil. Se você nos acompanha aqui há mais tempo, você lembra que nós já falamos sobre essa possível negociação, um pedido aí do governo brasileiro para que essas vacinas sobressalentes lá nos Estados Unidos, elas fossem aí emprestadas, né, ou negociadas para o Brasil ou devolveria ou pagaria por essas vacinas, mas o grande detalhe é para que o Brasil pudesse, nesse sentido aí, imunizar mais rápido a sua população. A pandemia, ainda falando nesse assunto, que infelizmente é recorrente, né, ela trouxe aí um prejuízo de 312 bilhões de reais para o turismo. O setor aí desde o início da pandemia, aí nos últimos 12 meses principalmente, ele tem operado aí com cerca de 45% da sua capacidade de gerar receita, o que obviamente aí tem impactado bastante as empresas e levado aí a fechamento de muitas empresas aí, micro e pequenas empresas voltadas a essa área de turismo. Finalizando aqui a nossa parte de economia, o diretor do FMI falou aí que o Brasil ele está num processo aí de plena retomada, plena recuperação da economia,
Contudo, ele ressalta o grande risco aí que o Brasil tem, que é o risco fiscal por conta da dívida pública como um todo e automaticamente aí o fato de o Brasil ter colocado aí muitos recursos no combate à pandemia e nesse momento também está vivendo aí um risco fiscal por conta do orçamento 2021, poderia prejudicar essa retomada da economia brasileira. Mas uma boa perspectiva, visto que o FMI enxerga esse momento aí da economia brasileira. Olhando aí um pouquinho para o cenário corporativo, algo que pode impactar bastante o dia de hoje, um ex-presidente da Braskem admitiu um esquema de suborno e fraude em balanços, tá? Não é algo desse momento, apenas foi divulgado lá pelo Departamento de Justiça norte-americano e o ex-presidente da Braskem, o José Carlos Grubich, ele confessou aí ter participado de fraude em balanços da empresa e de ter permitido um esquema de suborno aí na casa de 250 milhões de dólares, né? Algo que a gente já lembra, isso já vem desde lá do período da investigação da Odebrecht. Relembrando, Odebrecht não se chama mais Odebrecht, mudaram o nome, né, para não ficar tão na cara, chama-se Novonor, né? Mas essa mudança, esse momento em que o Departamento de Justiça americano ele fala e comunica essa situação, essa confissão do ex-presidente da Braskem, pode automaticamente aí mexer com bolsa de valores brasileira e principalmente aí com as ações da Braskem, que vem em forte alta aí nas últimas semanas, desde que a Braskem disse que pretendia, aí a Odebrecht no caso, né, pretendia vender uma parte aí das ações da Braskem para outra empresa, né, e já haviam aí algumas negociações e alguns interessados. Falando ainda em ações de empresas brasileiras e sempre relembrando que nós não fazemos aqui recomendação de compra ou de venda, o Banco do Brasil, apesar do movimento aí das estatais e toda a interferência política, tudo que tem acontecido, na visão de muitos especialistas, ainda é uma grande oportunidade no setor. Principalmente aí quem se refere a isso é o Banco Safra, né? Se referindo principalmente aí ao valor, ao valuation do das ações de Banco do Brasil nesse momento, o que talvez aí fosse uma oportunidade dentro do setor, segundo os especialistas do Banco Safra. Ainda falando em empresas brasileiras e opinião de especialistas, a retomada aí, de crescimento econômico, o próprio plano Biden lá de investimento na infraestrutura e o preço atual do minério de ferro podem aí levar ainda a um crescimento maior da companhia Vale, né, que teve um forte crescimento desde o ano passado. Como nós vimos aí, ela fechou aí na casa de R$ 107 no dia de ontem, inclusive, as ações da companhia, e alguns especialistas enxergam ainda uma possibilidade de crescimento. Falando agora sobre fundos de investimento, uma notícia de que cerca de 1/3 dos fundos de investimento no primeiro trimestre bateram o CDI, a taxa DI, né? Ou seja, aí uma ineficiência bem grande aí de todo o restante, né? Quase 2/3 aí não chegaram nem a bater a taxa DI, e basicamente aí a negociação interbancária, né? O valor da taxa aí de empréstimo de um banco para o outro. Finalizando aqui a nossa parte de mercado corporativo, a Vivo, né, a Telefônica, pagará aí cerca de 14 centavos por ação em juros sobre o capital próprio. Então, se você tem ações da Vivo, em breve pinga um dinheirinho lá na conta, principalmente aí de juros sobre o capital próprio. Falando aí um pouquinho então sobre abertura de mercado, agora 6h19 da manhã, nós temos aí o fechamento lá na China com a bolsa subindo 0,30%, refletindo um pouco os números aí da China e obviamente também um pouco do crescimento das bolsas mundiais no dia de ontem, visto que as ações lá da Ásia fecham por volta de 5h30 da manhã, horário de Brasília. Ainda continuando na Ásia, a Nikkei no Japão subiu aí e teve o fechamento aí com 0,14% de alta. E olhando para as principais bolsas nesse momento, 6h20 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,70%, o CAC na França sobe 0,40%, o Reino Unido subindo quase 0,50%,
E olhando aí para o mercado norte-americano, nós temos aí uma certa lateralização de Dow Jones e S&P, e Dow Jones sobe 0,03, S&P caindo 0,06 nesse momento e Nasdaq caindo 0,30, principalmente aí talvez um movimento aí de realização, mas devemos ter um dia com volatilidade. É possível aí que as ações norte-americanas virem para alta e obviamente o Brasil novamente deve aí uma equiparação, um acompanhamento das bolsas norte-americanas, sempre lembrando que cenário interno e externo, notícias do nosso dia a dia podem impactar e principalmente as notícias aí podem potencializar positiva ou negativamente aí o resultado do índice Ibovespa. Esperamos ter uma boa sexta-feira, um bom fechamento de semana e, obviamente, na segunda-feira, às 5h50, nós estamos aqui novamente para o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um abraço, tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Tchau, tchau.